Seja muito bem-vindo ao Pré-Calouro e a nossa aula de hoje é sobre soluções. A maior parte dos materiais do nosso cotidiano não são constituídos de elementos puros ou compostos puros. São, de fato, misturas de substâncias mais simples. Algumas misturas possuem componentes que podem ser vistos individualizados a olho nu ou através de um aparelho de ampliação. A estas damos o nome de misturas heterogêneas. No entanto, algumas misturas possuem componentes tão unidos que dificilmente podem ser distinguidos, e sua composição é igual por toda a mistura. A estas chamamos misturas homogêneas. Em química, as misturas homogêneas são chamadas de soluções. Normalmente, numa solução, o componente presente em maior quantidade é chamado solvente e a substância em menor quantidade, soluto. Há casos, no entanto, em que o solvente não se encontra em maior quantidade, como no mel de abelha, em que a quantidade de carboidratos excede a quantidade de água suficiente para a diluição. Mas, ainda assim, a água é considerada solvente, pois é ela que determina o estado da solução. Mas antes de nós conversarmos sobre soluções, temos que primeiro falar sobre as misturas. As misturas são classificadas em dois tipos, homogêneas e heterogêneas. Na mistura homogênea, como aqui no nosso exemplo, nós temos a adição do soluto, ou seja, do sal de cozinha, numa quantidade de água. Percebam que na nossa solução aqui, eu não tenho uma diferenciação onde está a água e onde está o sal, constituindo apenas uma única fase. E essa única fase, então, caracteriza a nossa mistura como sendo homogênea. Por sua vez, nós temos também a mistura chamada heterogênea. Essa mistura heterogênea, ela é classificada justamente porque nós conseguimos diferenciar as fases que estão aqui presentes. Então, essas fases, a olho nu, eu consigo identificar, fazendo assim com que eu tenha uma diferenciação do que é soluto, do que é solvente e se existe uma, duas ou três substâncias, podendo inclusive haver mais de 3 substâncias. Nós vamos conhecer agora o que seriam as chamadas dispersões. Dispersões constituem-se, então, num tipo de sistema nos quais uma substância está disseminada, sob a forma de pequenas partículas, em uma segunda substância. Vamos tomar o exemplo da água que está ali bastante turva. Essa água que está bastante turva, com o passar do tempo, ela vai se sedimentando ali, as partículas ali que estão presentes, e esses sedimentos vão constituindo ali, então, uma nova fase. Podemos observar, então, no nosso sistema, duas fases. A fase de dispersão e a fase dispersa. Na fase de dispersão, também chamada de dispersante, a água continua turva. Porém, essas partículas que são mais pesadas, que estavam ali misturadas ao nosso sistema, elas já vão sedimentando, elas vão repousando no fundo. As partículas que são menores, elas vão sedimentar também, só que como o peso, a massa delas é uma massa menor, elas vão demorar um pouco mais para sedimentar junto às partículas grandes. Já a fase de dispersa, ou seja, a fase em que nós temos realmente um material sólido ali depositado, é a fase em que a gente vai enxergar esse material repousando no fundo. Então, dispersante é totalmente ali a nossa fase de dispersão, que pode haver partículas dissolvidas ainda, pode ainda estar um pouco turvo esse meio, porém o disperso já é claramente aquela fase que a gente encontra no fundo do recipiente. Vamos então classificar as dispersões, considerando que a medida que nós temos do tamanho, do diâmetro médio ali das partículas, consideramos então 1 nanômetro. 1 nanômetro corresponde a 10 elevado a menos 9 metro, ou seja, é realmente uma medida muito pequena
e que não pode ser observada a olho nu, a não ser que ela esteja agrupada. E por isso nós classificamos essas dispersões em 3 tipos. Temos as soluções verdadeiras, onde o diâmetro médio dessas partículas que estão dispersas ali no meio dispersante está entre 0 e 1 nanômetro. São realmente muito pequenas essas partículas e essas soluções estão totalmente misturadas, perfeitamente misturadas. Eu não consigo identificar, a princípio, nenhum tipo de alteração na turbidez da minha solução. Já a solução coloidal, ela está ali no meu diâmetro médio das partículas entre 1 e 1000 nanômetros. Percebam que na solução coloidal eu tenho também um tamanho um pouquinho maior dessas partículas. Posso identificá-las a partir do estado de agregação, porém ainda não posso individualizá-las. Elas fazem parte de um conjunto, de um coloide, de uma solução em estado coloidal. Muito bem. Já nas suspensões, nós temos ali partículas que possuem um diâmetro médio acima de 1000 nanômetros. Ou seja, eu já consigo visualizar uma massa mais densa e essas suspensões elas necessitam de agitação caso estejam presentes em uma solução em que eu tenha que ter uma certa homogeneidade. Ou seja, um exemplo bem claro, se eu tiver essa suspensão num xarope ou então em algum tipo de medicamento, por exemplo, um antiácido, em que o meu princípio ativo fique depositado no fundo. Então, eu preciso de agitação para que todas essas partículas dispersas estejam no meio dispersante de forma relativamente, razoavelmente homogêneas. E onde nós podemos encontrar os sistemas dispersos em nosso cotidiano? 3 exemplos bem claros aí pra gente. O ar, ele sempre contém um certo grau de umidade, ou seja, é um vapor de água que não é visto à luz do farol de um carro, por exemplo. Se eu tiver ali uma incidência de luz, porque ele vai formar com o ar uma solução verdadeira, ou seja, as partículas são muito pequenas, então a incidência da luz não evidencia essas partículas ali que estão presentes. A neblina, porém, pode ser vista sob a ação da luz, porque as gotículas de água que estão ali presentes no ar, elas constituem uma solução coloidal, ou seja, essas partículas que estão dispersas têm um tamanho, têm um diâmetro maior que na solução verdadeira. A queima incompleta do óleo diesel no motor de ônibus e caminhões, no caso de motores a combustível, produz também partículas de carvão que ficam em suspensão no ar, formando então uma fumaça negra. E essa fumaça negra que a gente nota nos escapamentos, ela é notada por conta dessa agregação das partículas. Aí eu já tenho um tamanho de partículas maiores, eu tenho então a classificação dessa dispersão chamada de suspensão. Agora nós vamos começar o nosso estudo sobre soluções. Mas o que seria uma solução? Vamos para o conceito. A solução é uma mistura homogênea de 2 ou mais substâncias e que apresenta um aspecto uniforme, ou seja, eu só consigo enxergar ali na minha solução uma única fase. Eu sei que existem substâncias dissolvidas na solução, mas essas substâncias, como fazem parte ali do meu aspecto mais homogêneo, do meu aspecto uniforme, eu não consigo diferenciar, eu não consigo enxergar. E para a constituição da solução, eu preciso de 2 componentes básicos. Um é o soluto e o outro é o solvente. Mas vamos para o exemplo. No nosso exemplo, eu tenho ali o açúcar, uma colher de açúcar, que nós vamos chamar de soluto. Essa colher de açúcar vai ser dissolvida no nosso solvente, ou seja, na água, no nosso exemplo que está aí na tela. Essa água, ela vai dissolver totalmente esse soluto, esse açúcar, e vai resultar numa solução de açúcar em água. Ou seja, essa solução deixou de ser apenas açúcar, deixou de ser apenas água. Agora ela faz parte de um todo, de um conjunto. Esse conjunto, soluto mais solvente, é chamado de solução. E onde nós podemos encontrar as soluções em nosso cotidiano? Em 3 exemplos bem práticos. Primeiro,
nós temos algumas ligas que são consideradas soluções sólidas. Essas soluções sólidas, elas possuem mais de um soluto ali também fazendo a ligação ali. E essa liga, no nosso exemplo, é de ouro com o cobre, evidenciada nas joias que podem ser encontradas comumente no nosso cotidiano. Um exemplo de solução líquida seria o vinagre. O vinagre, por sua vez, é uma solução de ácido acético dissolvido em água. Então, essa solução, ácido acético mais água, constitui ali uma solução líquida. Os dois componentes, soluto e solvente, eles são líquidos. Os gases que se misturam perfeitamente entre si, resultando numa solução ou numa mistura gasosa, são o melhor exemplo que nós temos para uma solução que seja gasosa. O ar, por exemplo, ele vai ser uma mistura que predomina o nitrogênio e o oxigênio, e ambos são gasosos. Coeficiente de solubilidade, a quantidade limite de soluto que está presente em 100 gramas de solvente em uma dada temperatura. Então, essas 100 gramas de solvente é uma quantidade padrão. Então, toda vez que eu for utilizar a quantidade de solvente, sempre eu vou considerar uma quantidade de 100 gramas. E, geralmente, nós utilizamos como solvente universal a água. Essa quantidade limite existe de modo tabelado, de forma que cada substância tenha o seu valor limite. O sal, o NaCl, cloreto de sódio, eu tenho um valor limite de dissolução em 100 gramas de água, em 100 gramas de solvente. O açúcar, a chamada sacarose, eu tenho um limite também de dissolução, de forma que eu tenha no final um gráfico onde eu possa demonstrar a cada temperatura quanto que aquela quantidade de água, aqueles 100 gramas de água, aqueles 100 gramas de solvente conseguem dissolver de determinada substância. Só lembrando que esse coeficiente de solubilidade, ele é apresentado na questão. Então, se eu estou tratando ali do cloreto de sódio, ou então do açúcar, ou de qualquer outra substância que esteja dissolvida na água, eu tenho um valor tabelado que vai ser estabelecido na questão. Portanto, não se preocupe na hora da questão. O valor ele vai estar lá como referência padrão. Tudo bem? Para classificar as soluções, nós precisamos também de alguns conceitos. E nós temos 3 tipos de soluções que são básicos. Temos a solução insaturada, a solução saturada e a solução supersaturada. Nós vamos ver cada um deles com suas características. Na solução A, nós temos 50 gramas de açúcar. Olha a nossa fórmula molecular aí, C12H22O11, a fórmula do nosso açúcar, nossa sacarose, dissolvidos em 100 ml de H2O. Aí tu pode estranhar também, 100 ml, 100 gramas, qual é a unidade que nós vamos considerar? Gente, a densidade da água é 1 grama por litro, e essa é uma dica muito importante. Como ela é 1 grama por litro, essa densidade, o que eu tiver em ml, quantidade que eu tiver em ml, será a quantidade que eu vou ter em gramas também, certo? Então, a relação é 1 para 1. 100 ml de água equivalem a 100 gramas de água, mas somente no caso da água, que eu tenho uma densidade 1. Tudo bem? Nas outras substâncias em que eu tenho uma densidade diferente da água, por exemplo, óleo, clorofórmio, acetona, hexano, essas substâncias têm a sua própria densidade. Então, eu não posso considerar a relação 1 para 1. Continuando no nosso exemplo, misturamos açúcar com a quantidade de água e resultou numa solução insaturada. Essa solução é insaturada porque a minha quantidade limite de açúcar está ali sendo respeitada. 50 gramas de açúcar conseguem ser perfeitamente diluídos em 100 ml de água. Então, essa quantidade de solvente de água é suficiente para dissolver 50 gramas de açúcar. Nós temos uma solução, então, insaturada. A quantidade de soluto está abaixo do coeficiente de solubilidade do meu soluto, aí presente na solução.
Antes de nós falarmos também da solução supersaturada, eu tenho que mencionar a solução saturada. Se eu tiver uma quantidade ali no meu coeficiente, considerando o NaCl de 25 gramas dissolvidos em 100 ml de água, eu tenho então uma quantidade que deve ser respeitada. Esse coeficiente que eu tomei como exemplo é o coeficiente que nós vamos considerar para classificar a solução. Então, se eu tiver 25 gramas dissolvidos em 100, que bate exatamente com o valor do coeficiente de solubilidade, essa solução será considerada como saturada. Abaixo desse valor é uma solução insaturada. Por sua vez, acima deste valor de 25 gramas em 100 ml, nessa dada solução, eu considero como supersaturada. Então, olha o nosso exemplo na solução B. Na solução B, nós temos 50 gramas de sal dissolvidos em 100 ml de solvente, 100 ml de água, a uma temperatura de 20 graus Celsius, que correspondem também a 100 gramas de água, já que a densidade da água é de 1:1. Nós vamos ter então na nossa solução ali resultante 14 gramas de corpo de chão, também chamado nas questões de vestibular como corpo de fundo. Então o vestibular já traz uma outra nomenclatura que também pode ser utilizada. Essas 14 gramas, gente, não é uma substância que é estranha à nossa solução, não. Ela é justamente aquela substância que foi inicialmente adicionada dentro do nosso solvente. Então, 50 gramas de sal, nós tivemos ali uma sobra, um restinho de 14 gramas. E esses 14 gramas, eles não dissolveram porque extrapolou o limite da minha quantidade, da minha capacidade de solubilidade. Então, esse coeficiente, quando extrapolado, claro, nós vamos ter então ali depositados no fundo o chamado corpo de chão. Sempre lembrando, essa dissolução ela foi realizada a 20 graus Celsius. Qual é a influência então da temperatura em relação à dissolução de um soluto dentro do solvente? Essa é uma dica muito importante. Quando eu aumento a minha temperatura, eu tenho então uma maior dissolução, uma maior quantidade de soluto dissolvida dentro daquele solvente. Por sua vez, se eu reduzir essa temperatura, eu tenho então uma quantidade menor dissolvida. Por isso que quando a gente vai fazer um café, quando a gente vai fazer algum outro tipo de dissolução, a gente precisa aumentar um pouco a temperatura para fazer com que essa dissolução seja maior e que a gente consiga extrair aquela substância daquele soluto. Quando a substância ali voltou para a temperatura ambiente, a gente percebe que no fundo da garrafa ou no fundo do copo fica sempre um restinho da borra do café. Por quê? Esse restinho é o chamado de corpo de fundo ou corpo de chão. Não é que ele não estava ali, ele estava ali presente. Só que como a temperatura ela já estava muito alta, essa temperatura favoreceu a dissolução. Quando a temperatura vem baixando, esse corpo de fundo, esse corpo de chão, ele vai aparecendo no fundo do recipiente. De acordo com a tabela de solubilidade do brometo de potássio, classifique então essas soluções que estão abaixo. Lembrando que a temperatura que nós estamos tratando aqui é de uma temperatura de 50 graus Celsius. Na letra A, foram dissolvidos 40 gramas de soluto em 100 gramas de água. Na letra B, 80 gramas de soluto em 100 gramas de água. E na letra C, 100 gramas de soluto em 100 gramas de água. Então percebam que na substância KBr nós temos, de acordo com a temperatura, um coeficiente de solubilidade expresso em gramas por 100 gramas de água, 100 gramas de solvente. Então a 30 graus Celsius eu estou trabalhando com uma dissolução de 70 gramas do meu soluto. Já a 50 graus Celsius, que é justamente a temperatura que nós estamos ali no nosso exemplo, no nosso exercício, nós temos a dissolução de 80 gramas de soluto. Percebam que com o aumento da temperatura, nós vamos também ter um aumento da dissolução de soluto, da dissolução do nosso brometo de potássio. Então, de acordo com a tabela, nós vamos classificar essas soluções. A,
A 50 graus Celsius, nós temos 80 gramas dissolvidas. Tomando como referência essas 80 gramas, eu sei que a 50 graus Celsius eu só posso dissolver até 80 gramas. Na solução A, eu tenho 40 dissolvidas, então é uma solução considerada insaturada. Por que ela é insaturada? Ora, ela está abaixo da minha quantidade limite, abaixo de 80. Já a solução B pode ser considerada uma solução saturada. Por que ela é uma solução saturada? Porque ela está no limite. Olha ali, dissolvidos, 80 gramas. Então, esses 80 gramas estão dissolvidos plenamente na água, nem para mais nem para menos. Então, ela está ali, essa quantidade está ali no limite e eu posso considerar uma solução saturada. Na letra C, ali a nossa solução como exemplo, nós temos 100 gramas dissolvidos em 100 gramas de água. E ela extrapolou a nossa quantidade limite dissolvida a partir de 50 graus Celsius. Então, nós podemos considerar essa solução C como sendo uma solução supersaturada, acima do limite de 80 permitido. Tudo bem? Para o estudo das soluções, eu preciso conhecer quanto eu tenho de soluto dissolvido ali dentro daquela solução. E nós temos alguns parâmetros a serem obedecidos para que esta classificação das soluções seja em relação agora às quantidades. Vamos lá observar. A primeira concentração que nós vamos observar vai ser a concentração comum. A concentração comum é uma concentração que eu vou relacionar a massa do soluto e o volume da solução. Um fator muito importante, gente, a massa sempre vai estar em gramas e o volume, por sua vez, pode estar em litros ou em ml. Do que vai depender o meu volume? Vai depender do que a questão está pedindo, tá certo? Olha o nosso exemplo. Aí nós temos um frasco de sulfato de níquel. Esse frasco de sulfato de níquel nos diz, através do rótulo, 50 gramas em litro. Então, esses 50 gramas em litro significa que eu tenho 50 gramas do meu soluto dissolvidos em 1 litro de solução. E se eu tiver meio litro, quanto que eu vou ter de soluto? Ora, se eu tenho metade, se eu tenho meio litro, eu vou ter 25 gramas de sulfato de níquel ali dissolvidos. Tudo bem? Então, essa quantidade que eu tenho ali é considerada, então, uma concentração comum. Concentração comum, relação da massa do soluto e o volume da solução. Um outro tipo de classificação das soluções é em função da quantidade de mols por litro, também chamada de concentração molar ou molaridade. E essa relação nós temos como a quantidade de mols em função da quantidade do volume. Mas essa quantidade do volume, obrigatoriamente agora, nós vamos ter em litros. E nós vamos ter um novo conceito agora chamado massa molar. O número de mols, ele é ali relacionado como sendo a divisão entre a massa do meu soluto sobre a massa molar do meu soluto. E o que vem a ser a massa molar do meu soluto? Ora, a massa molar corresponde à soma das massas de todos os elementos que fazem parte dessa molécula. Então, no nosso exercício, nós vamos verificar como calcular a massa molar. Calcule a concentração em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 18 gramas de glicose em água suficiente para produzir 1 litro de solução. Nosso problema deu aí massa molar como sendo 180 gramas para a glicose. Considerando então a fórmula da concentração molar. Vamos lá. Nós vamos pegar a massa que foi dada no problema, 18 gramas, e nós vamos dividir pela massa molar que também foi fornecida, 180, vezes 1 litro de solução, que é o volume que nós estamos considerando aí para o nosso problema. Realizando essa equação, nós vamos ter
180, realizando a divisão do 18 por ele, vezes 1 litro, resultando então na quantidade de 0,1 mol por litro, ou seja, a quantidade que eu tenho de mols em 1 litro da minha solução é de 0,1 mol a cada litro. Ainda continuando no estudo das soluções, vamos tratar agora da diluição. E o que seria a diluição? Imagina que eu tenho aí o nosso exemplo. Eu tenho uma solução concentrada, que tem uma certa quantidade de soluto. E eu vou adicionar o solvente de modo a diluir essa concentração. Ou seja, essa concentração vai fazer com que a massa da solução aumente, porém, essa quantidade de soluto agora já vai ter uma nova relação dentro da minha solução. Na fórmula da diluição, nós temos então concentração inicial, concentração 1, vezes o volume inicial, que eu estou chamando aqui de V1, igual a C2, que é a concentração resultante após a diluição, vezes o V2. Esse V2 significa para nós o volume inicial mais o volume adicionado. No nosso exemplo, vamos exercitar agora como aplicar essa fórmula. Vamos agora para uma questão da Universidade Federal do Piauí. A uma amostra de 100 ml de NaOH, de concentração 20 gramas por litro, foi adicionada água suficiente para completar 500 ml. A concentração em gramas por litro dessa nova solução é igual a... Vamos extrair os dados da questão e vamos aplicar diretamente na nossa fórmula. Quem será a nossa concentração inicial? 20 gramas. Vamos adicionar na fórmula. Quem será o nosso volume inicial? 100 ml. Igual concentração resultante, ali presente, e é a concentração que nós estamos em busca, vezes o volume resultante. Esse volume resultante, até que consiga completar 500 ml, está indicando ali que o V2 vai ser aplicável a este volume. Resolvendo a equação 2.500 ali na nossa multiplicação, passando para o primeiro membro da equação, realizando a divisão, nós temos a concentração resultante igual a 4 gramas por litro. O que nós podemos concluir? De 20 gramas, imagina, uma solução que estava a 20 gramas, uma solução mais concentrada em relação a 1 litro, agora nós temos uma solução mais diluída. Foram adicionados aí um certo volume de água para resultar numa solução agora de 4 gramas por litro. E esta foi a nossa aula sobre soluções. E todas as nossas aulas estão disponíveis no site da UEA. Até a próxima!